Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos a gente vai apresentar a operação de soma de ponto com vetor, seção 1.4. E aí, depois dessa definição, de explanar sobre esse conceito, a gente vai fazer algumas aplicações geométricas, certo? Essa é uma operação, ela é relativamente simples e a utilização dela vai ser na equação da reta. A equação vetorial da reta nada mais é que ela é escrita na forma de soma de ponto com vetor, que é essa operação aqui. Antes de dar a definição formal aqui, de definição de soma de ponto com vetor, vamos mostrar de onde vem essa definição. A ideia seria a seguinte: considera um vetor U com representante AB, ou seja, o vetor U é o vetor AB. O segmento AB é um representante de U. Então, geometricamente, o que a gente tem aqui é o seguinte: a gente tem que o segmento AB representa o vetor U, beleza? Bom, isso a gente já falou, né? Então, sobre a representação de vetores, e a definição de soma de ponto com vetor vem exatamente desse conceito. O que seria a soma de ponto com vetor aqui? Se o vetor U tem como representante o segmento AB, na soma de pontos com vetores, essa representação a gente pode fazer da seguinte maneira: a gente define a soma de ponto com vetor através dessa representação, que seria a seguinte: se U é igual a AB, então a gente diz que o ponto A mais o vetor U nos dá o ponto B. Então seria o seguinte: o ponto A mais o vetor U nos dá o ponto B. É o ponto B. E através dessa definição, o que a gente está dizendo é que fazer essa representação é equivalente a fazer essa. Ou seja, se o vetor U é AB, isso é equivalente a dizer que o ponto A mais o vetor U dá o ponto B. E aí, geometricamente, a ideia é como se você estivesse se deslocando do ponto A através do vetor U na soma, né? Então seria A mais U, se desloca do ponto A através do vetor U. Isso nos dá o ponto B. Ou seja, nessa definição de soma de ponto com vetor, é equivalente escrever isso e é equivalente escrever isso. Ou seja, a soma do ponto A com vetor U dá o ponto B, se e somente se AB é um representante de U. Então a ideia geométrica é muito importante para não se confundir aqui, que A mais U nos dá o ponto B. E isso ocorre quando U é igual a B, beleza? Essa seria a ideia geométrica, né? E essa ideia de deslocar a partir do ponto A pelo vetor U para obter o ponto B, essa ideia de deslocamento é muito utilizada na equação vetorial da reta. Então, bora lá. Dado um ponto A e um vetor U, a soma A mais U é o ponto B, tal que U é igual a B. O que eu fiz aqui foi escrever formalmente o que eu comentei. Em outras palavras, a gente tem que A mais U, a soma do ponto A com o vetor U, nos dá o ponto B. Se e somente se, isso aqui ocorre, a gente está definindo assim, na verdade, quando o vetor U pode ser representado por AB, certo? Então, a definição a rigor seria essa equivalência aqui, certo? Bom, e aí a gente pode fazer a representação que a gente já comentou, né? Ou seja, se U tem como representante AB, né? AB, isso é equivalente a dizer que A mais U nos dá o ponto B. Essa é a definição de soma de ponto com vetor, ela é bastante simples. E aí você pode entender, tá, mas para que isso? Essa é uma outra forma, a soma de ponto com vetor vai dar um ponto, isso é importante. A soma de ponto com vetor vai dar um ponto. A importância dessa definição é que a gente tem uma outra representação para esse conceito. Escrever essas duas coisas é equivalente. A gente pode escrever que U é igual a B ou que A mais U é igual a B, certo? E aí aqui a gente está abrindo na soma de ponto com vetor, que vai dar um ponto. Esse tipo de representação vai ser conveniente quando a gente for equacionar a reta, beleza? Bom, e aí dada essa definição dessa forma, vamos olhar para os dois casos triviais. Em particular, se a soma do ponto A com vetor U nos dá o ponto B, né, e isso ocorre quando ocorre essa igualdade,
Então, eu vou perguntar o seguinte, se eu pegar o ponto A e somar o vetor AB, soma de ponto com vetor, dá um ponto. Que ponto é esse? Naturalmente vai ser o ponto B, né? É como se eu estivesse deslocando a partir do ponto A pelo vetor AB, isso nos dá como resultante o ponto B, certo? É uma outra forma de olhar para essa definição. Então, esse seria um caso trivial, né? E aí, em particular, a gente tem um outro caso também, que é A mais o vetor nulo, certo? Ou seja, o ponto A mais o vetor nulo significa que eu não estou deslocando, né? Não estou saindo do ponto A. Então, isso vai nos dar o próprio ponto A. Essas aqui são duas propriedades triviais dessa operação, que ocorrem sempre, né? E são dois casos particulares, certo? Para chegar até elas, é interessante você pensar de maneira geométrica, né? Sai de maneira mais fácil, certo? Bom, aí dadas essas duas propriedades, a gente consegue definir a diferença, porque aqui está definida a soma de ponto com vetor, que dá um ponto, ponto B. E aí agora, a partir da soma, a gente define a diferença. É a mesma ideia de vetor oposto. Então, dados o ponto A e o vetor U, a diferença A menos U, olha só, A menos U, vai ser dada como? Como a gente pode definir a diferença, um ponto menos um vetor, a partir da soma? Naturalmente vai ser a soma de ponto com vetor, onde o vetor vai ser o oposto do vetor dado, certo? Ou seja, fazer a diferença A menos U, por definição, é o que a gente está definindo, é fazer a soma A mais o oposto de U. Geometricamente, isso tem uma representação interessante, que é a seguinte. Considera aqui o ponto A, certo? Vamos somar A mais U. Vamos supor que a gente está somando inicialmente A mais U. Como a gente viu, isso vai nos dar um ponto que a gente pode chamar de B, certo? E se eu estiver fazendo A menos U, geometricamente, como que isso é representado? Vai ser A mais o oposto de U. Então, eu vou ir para o lado oposto. Olha só. Então, aqui seria A mais U e aqui seria A mais o oposto de U, ou seja, A menos U. E com isso, nos resulta um terceiro ponto aqui que naturalmente é distinto do ponto B. Eu posso chamar ele de C, certo? Naturalmente, se isso ocorre, como esse vetor é o vetor oposto desse, eu vou ter que o ponto A vai ser ponto médio aqui, né? Ele é o ponto médio entre B e C, certo? Com isso, a gente tem definida a diferença. Bom, essa operação a gente deixa ela guardadinha aqui e a gente vai usar ela lá na equação da reta. Nos próximos vídeos, vamos fazer algumas aplicações envolvendo as operações e conceitos que a gente viu até então no curso. Beleza?